Bom dia, vamos começar mais um devocional, Evangelho de João, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho, uma história tão conhecida, uma história que já foi contada tantas vezes, de diversas formas diferentes. E eu queria compartilhar com você nessa manhã. Vamos ler o texto. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Um texto simples, uma história simples, mas quando nós entendemos o contexto, faz toda a diferença. Houve um casamento e o vinho era a alegria do casamento. E era uma desonra para qualquer família celebrar uma festa e acabar o vinho no meio da festa. Assim como nós hoje convidamos alguém para uma recepção na nossa casa e a comida acaba no meio da recepção. Talvez uma falta de ética, uma vergonha, né? A gente passar uma vergonha. E assim, quando acaba o vinho ali na festa, a Maria, mãe de Jesus, ela vai dizer para Jesus: olha, acabou o vinho. As outras pessoas que estavam ali na festa não sabiam quem era Jesus. Mas Maria, desde o ventre, desde a gestação, desde a visita do anjo, ela sabia exatamente quem era Jesus. E ela sabia qual era o propósito de Jesus. Então, quando chega esse momento, Jesus já havia sido batizado, já estava agindo através do Espírito Santo. Jesus, então, já começa o seu ministério, já tinha começado o seu ministério, já tinham discípulos seguindo Jesus. E Jesus já tinha feito a ruptura entre mãe e filho. Jesus agora acabara de ser filho de Maria para ser o Cristo, o Salvador, aquele que veio para redimir o mundo do pecado, aquele que veio para ser o substituto no meu lugar e no seu lugar, para que pudéssemos ser salvos, perdoados. Então, lendo o texto, parece que Jesus dá uma resposta dura, uma resposta incomum em Maria, mas não era. Era uma forma de expressar para ela que, a partir de agora, ele já não era mais o filho dela, ele era aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele iria tomar sobre si todo o vexame, toda a vergonha, toda a dor, tudo que a humanidade sempre praticou. E aqui
Maria vai dizer para ele, né? Acabou o vinho, como que quer dizer, e agora? Como é que nós vamos fazer? Você pode fazer alguma coisa? E Jesus diz para ela assim, no verso 4, o que temos nós em comum, mulher? Quando o texto usa essa palavra mulher, eu fico pensando nas mães. Quando o filho não chama a mãe de mãe, ele chama ela pelo nome ou qualquer outro nome, mas não a chama de mãe nesse vínculo, né, de maternidade. E nenhum de nós gostaria de ser chamado, né, pelo nome, a não ser por pessoas de fora, mas pelos nossos filhos. Eu prefiro que eles me chamem de pai. E Jesus, então, ele trata ela como mulher e não como mãe mais, porque a partir de então ele é o Cristo, aquele que veio para salvar o mundo. E aí a sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Alguns pegam essa frase de forma incorreta. Façam tudo o que ele lhes mandar. Por quê? Porque Maria sabia quem Jesus era. As pessoas não sabiam. Então ela está apontando para ele como o Cristo e dizendo, a partir de agora, ele assume o controle, a partir de agora ele é que vai fazer. Então ali haviam as talhas de pedra, né, que usava para purificação, para lavar os pés daqueles que chegavam, os convidados da festa, para lavar as mãos. E Jesus manda encher aquelas talhas de água, e aqueles servos que encheram a talha de água trazem a talha até Jesus, e Jesus então ele vai orar, vai colocar aquilo diante do Pai, como ele fez tantas vezes no partir do pão, e aquela água agora, quando é tirada, ela se transforma no melhor vinho, não em qualquer vinho, ela se transforma no melhor vinho, ao ponto do mestre de cerimônia, né? Quando ele prova, ele vai para o dono da festa e diz, é o costume do pessoal servir o vinho ruim primeiro e depois, servir o vinho bom primeiro, até que todo mundo já esteja embriagado, e depois então serve o vinho ruim. E você guardou o vinho melhor para o final. Mas ele não sabia que era Jesus que tinha produzido aquele vinho, né, através da palavra liberada. Jesus, o Criador de todas as coisas. E o texto vai dizer no verso 11 que esse foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez. E assim ele revela a sua glória, e assim os seus discípulos creem nele. O texto não diz que todas as pessoas da festa creram nele, mas o texto diz que os seus discípulos creram nele. Então, ele marca aqui o início da fé dos seus discípulos. Até então os discípulos estão seguindo Jesus, buscando alguma coisa, até crendo que ele é o Messias, mas assim, aquela fé fraquinha. Mas a partir de agora, Jesus começa a se manifestar ao mundo, como Cristo, como Salvador, como Redentor, e aqueles que estão próximos começam a crer nele. E você? Você crê em Jesus? Edifique a sua fé, creia em Jesus e receba dele a vida de Deus. Deixa ele transformar a sua vida da água para o vinho, como a gente costuma dizer. E você vai experimentar uma nova história. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia cheio da presença dele. Ore, coloque o seu coração diante de Deus. Confia nele e tudo ele vai fazer. Deus te abençoe.